Possuímos o Departamento do Desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o espírito ao trabalho. O Departamento de Inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O Departamento de Imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O Departamento da Memória, arquivando as súmulas da experiência e outras ainda que definem o investimento da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu à auréola luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar essa importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento e eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que serve à romagem do espírito para as metas supremas, traçado pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispõe o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os planos do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivo séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode criar um deplorável relaxamento. Só a vontade é suficiente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Emmanuel. Então, aproveitando essa oportunidade da vontade, que aqui estamos, né, nessa oportunidade de aprender um pouco mais, elevemos nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a Ele essa grande oportunidade da nossa vontade de estar aqui estudando. Pedindo a Ele que olhe por todos nós, olhe pelos nossos familiares, olhe pelos nossos irmãos na Rússia e na Ucrânia, onde lá os laços estão basicamente derrotados. Não existe a questão de uma coesão, simplesmente a questão da ilusão que está sendo assimilada. Senhor Jesus, olha por aqueles que sofrem, em especial as mulheres, as crianças, os idosos, para que os governantes daqueles dois países possam de fato entrar num consenso, evitando o derramamento de sangue. Estando no momento em que tudo necessita de boas palavras, de compreensão, de amor ao próximo, não de guerra, de destruição. Basta a nossa destruição todos os dias, pelas nossas incompetências e pelas faltas de bondade e de caridade. Pedimos, Senhor, que olhe pelo nosso país. Olhe pelos nossos governantes também, que estão numa seara muito distante da bondade, do carinho e de atenção. Pedimos pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos que se encontram jogados nas valas. Sabemos também, Senhor, que cada um a sua obra. Mas ora por aqueles que choram, por aqueles que estão em dificuldade.
Pedimos também para que nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, que possam receber o refrigério necessário, que dê aos médicos que estão de ponta, os enfermeiros, que dê também a santidade necessária para que possam fazer o seu trabalho. E hoje, no estudo de hoje, com esse mestre centurião que nos dá essa grande oportunidade da fé renovada em cada um de nós, possamos sim, Senhor, receber os nossos lares com a maior atenção e afinidade e amor por Ti. Graças, Senhor, te damos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos lá, né? Você vai ler, ô Vitor? Leio. Vamos lá? A gente está no Vamos roteiro cantar. 4, o centurião de Cafarnaum. A gente já leu aqui a passagem evangélica, né? E começamos Sim. até a debater, né? Algumas coisas interessantes, né? Sobre o que é que está por trás, né? Da ida desse centurião em busca de Jesus para salvar a vida de seu servo, né? E aí nós vimos que tem uma pequena diferença entre os livros, né? Se não me engano é Lucas, né? É Lucas e Mateus que tem a diferença. Tem uma pequena diferença. Que um fala que os próprios centurião foi lá à procura, né, de Jesus, e no outro diz que esse centurião mandou, né, alguns judeus que também eram seus servos para que fosse lá, né, em busca dessa cura realizada por Jesus para o seu servo, né. Em todas as duas, mesmo tendo essa diferença, a gente vê que o ato de fé daquele centurião era o ponto culminante da passagem evangélica, né? Pois afinal de contas, Jesus exortou a tamanha fé que tinha esse centurião, pois afinal de contas ele havia de crer que não era necessário que Jesus fosse até a presença desse servo para que ele seja curado, né? Então aqui a gente vai dar continuidade nas instruções que os Espíritos trouxeram para nós a respeito dessa passagem que está lá em Lucas. Aí a gente parou aqui no PDF, que é do livro mais antigo, a página 262, né? Creio eu que o livro mais novo seja 260, né? É isso mesmo. E aí o parágrafo que nós vamos iniciar, aliás, não é difícil perceber. O Pedro até mandou aí no chat para nós, né? Onde que é aqui? A gente parou. Então vamos ver o que ele traz. Aliás, não é difícil perceber que o servo doente serviu de instrumento da misericórdia divina para que o centurião se manifestasse seu livre-arbítrio. Sim. Verificamos assim que são nos acontecimentos cotidianos que temos a oportunidade de fazermos as nossas escolhas, revelando as próprias disposições íntimas que caracterizam nosso nível evolutivo. Causa admiração a Jesus a firmeza das ideias do centurião, a ponto de afirmar à multidão que o seguia, abre aspas, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé, fecha aspas. O soldado romano não cansa de nos surpreender. Além dos valores morais e da inteligência arguta, demonstra confiança
e fé no Mestre. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Vou dar uma paradinha aqui para a gente poder comentar sobre esses parágrafos que foram lidos, porque eu achei interessante que Jesus pegou e frisou, né, que não existia em Israel ninguém com tanta fé quanto o daquele centurião. O que mostra, né, como diz aqui no livro, que esse centurião ele tinha alguns valores morais e uma inteligência mais apurada que dava, né, a crer que ele tinha total confiança naquilo que Jesus poderia fazer, né? E aí, quando ele começa a explicação dos espíritos aqui, né, que está lá no item 9, que é vinha de luz, né, que é uma explicação que foi dada por Emmanuel, ele trouxe aqui a palavra que foi lida até pelo Pedro, naquela leitura que antecedeu a nossa prece, né, que é de mostrar, né, que tudo depende de nós. A fé ela não é dada, né? É preciso a gente ter, né, força de vontade, a gente buscar por isso, né? Ele colocou aqui, Emmanuel trouxe para nós aqui que alguns acham que isso é dado, né, àqueles que são, né, tidos como espíritos evoluídos, né? Ele colocou que privilegiados, né? Mas quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que todos nós fomos feitos simples e ignorantes. E com isso dá-se a entender que se tem, né, pessoas de espírito de grande envergadura como Jesus, é porque ele seguiu o caminho reto do bem e fez com que fosse aprendido tudo aquilo que a lei de Deus, que nos remeteu à lei de Deus, né? Então acaba que para poder adquirir tamanha fé, né, ou ter o mesmo tipo de valor moral, ou até mesmo o mesmo tipo de inteligência que Jesus, né, aferiu aquele centurião, né, quando ele disse que não encontrou em Israel nenhum com tamanha fé, isso tudo depende de nós mesmos. A nossa procura, né, pelo estudo do Evangelho de Jesus, né, a compreensão dos valores morais que é dado a todo instante pela espiritualidade, né, e as atitudes, né, retas e alinhadas com os ensinamentos do Evangelho e do Espiritismo.
Então você vê que a leitura que o Pedro trouxe tem tudo a ver com que essa primeira indicação aqui que está lá no Vinha de Luz. Sim. Sem a vontade, nada conseguimos realizar, né? Primeiramente, a vontade. Sim. Agora eu estou aqui refletindo que fé e amor a gente não acha, a gente não adquire, a gente não recebe assim voluntariamente. Eu acho que são duas virtudes, dois sentimentos que é necessário realmente que nós construamos ele dentro de nós. Eu acho que a edificação do amor e a edificação da fé é aquele tijolinho que a gente vai construindo a cada dia. Eu vou colocando um tijolinho aqui hoje, outro amanhã, e a gente vai construindo. Porque isso não é uma coisa que a gente recebe de alguém, se não houver a nossa vontade, né? De edificar esses dois sentimentos em nós, né? E deve ter outro. Eu lembrei desses dois aí, porque os que mais me chamam a atenção é esses dois. Fé e amor. Esses dois sentimentos, eles não têm como ser adquiridos se eles não forem construídos. É uma construção. É o dia a dia, né, Darcy? Você tem. Grau. Ele está até falando aqui no negócio do dia a dia, né? Que ele falou aqui. Não sei que no pedaço da leitura que o Vitor fez agora, ele falou assim, é a construção de cada dia, e realmente é. São coisas que a gente vai nas nossas pequenas atitudes, nas nossas pequenas oportunidades do dia, dos nossos afazeres, das nossas convivências diárias, é que a gente vai tendo a oportunidade de ir construindo. Sim. A parte que o Pedro frisou... A conquista da crença edificante não é servir de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados por favor divino. Isso com de lamentável consequência. Exatamente. Aí, agora que vem, né? A sublime virtude é construção do mundo interior. Isto. Olha lá. Em curso de desdobramento, cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Ai, olha, mas é assim, impressionante, sabe? A gente poder fechar entender realmente o que é uma fé. Exatamente. E é por isso que eu vejo tanta semelhança com o texto que o Pedro trouxe, né? Porque ele falou lá da mente, ele falou da nossa boa vontade, né? Que é o botão que nos aciona, né? Para poder ir em busca, né? Do conhecimento. E a Darcy falou aí do amor, que é um sentimento que a gente vai adquirindo, né? E eu acho que é qualquer um, né? Qualquer um dos sentimentos, afabilidade, doçura, compreensão, isso são tudo coisas que a gente vai adquirindo quando a gente nos conhece. A gente vai nos conhecendo, vai estudando, e é isso mesmo, Pedro. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Ela dispomos o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Ah lá, e o cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo. E realmente, sem boa vontade, nós podemos fazer o melhor curso que tiver no mundo, com o melhor professor que tiver no mundo. Mas se nós não tivermos com boa vontade de aprender aquilo, pode ser o melhor mestre que tiver lá nos ensinando. Nós não vamos aprender. Exatamente isso. E a gente pode levar essa análise aí que você fez, né, Pedro? Essa conclusão aí dessa vontade,
para todas as demais coisas, inclusive para nós trabalharmos o nosso mundo íntimo. Porque se eu sou impaciente, eu tenho que ter a vontade primeiro, né? A vontade de construir a paciência em mim. Exato. Mas aí depende de quem? Só da pessoa, da própria pessoa. Exatamente isso. E aí, a gente voltando a isso, o Vitor vai dar continuidade, vai estar justamente nessa oportunidade que vai ser falada agora. Ó. Sim. Podemos continuar então? Ou alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Nosso comentário oficial está impedido hoje, né? Que é o Toninho. Pois é, eu fico triste, porque ele faz tanta coisa, estar presente e não poder participar. Eu estou gravando o estudo hoje, aí quem sabe ele não possa ver depois, né? Porque ele não está nos escutando. E tá só... Então não tem como ele comentar, porque ele não sabe sobre o assunto que nós estamos tratando, né? Sim. Eu estou passando aqui para ele poder acompanhar, mesmo estando com o livro, mas saber onde nós estamos, entendeu? Sim, exatamente. Então vamos dar continuidade. Voltando para casa, o centurião encontrou o servo curado. Natural que fosse assim, considerando o prodigioso magnetismo de Jesus e as elevadíssimas qualidades do seu espírito. O mestre não precisou se deslocar até a casa do centurião para realizar a cura. Esta foi realizada à distância. O poder de curar em Jesus era um dom sobre-humano. Quando dizemos sobre-humano, excluímos da nossa tese a palavra sobrenatural, visto nada existir que não seja natural. Era sobre-humano, visto ser esse dom em Jesus perfeito, ultrapassando, portanto, os limites do poder humano, mesmo dos melhores curadores. Sendo Jesus um espírito perfeito, claro está que perfeitos deveriam ser todos os seus dotes. Sendo ele o maior missionário que baixou à terra, não podia, para o bom exercício de sua missão, deixar de vir revestido de poderes e forças que se distinguissem dos demais homens. Assim é que o seu grande conhecimento das leis que regem o universo e dos fluidos neles existentes, a sua força para a dominação e transformação desses fluidos, a sua vontade soberana de fazer realçar a lei de Deus, o seu amor imenso pelos sofredores, pelos deserdados da sorte, ao auxílio constante que recebia diretamente de Deus, a enorme milícia celeste e a multidão de espíritos que se achavam sobre as suas ordens. Tudo concorria para que ele dissesse ao cego: vê, ao paralítico: anda, ao leproso: se limpo. A sua palavra tudo se cumpria. Por último, é importante considerar que as curas e outros acontecimentos prodigiosos operados por Jesus representavam um meio para a divulgação do seu evangelho. É que o Mestre Divino não veio à Terra apenas para religar ossos quebrados ou reavivar corpos doentes, mas acima de tudo, descerrar horizontes libertadores à sublime visão da alma, banindo o cativeiro da superstição e do fanatismo, em meio ao coro de hosanas que fazia levantar a turba dos enfermos e paralíticos, efetuava a pregação do reino de Deus, que no fundo era sempre aula de profunda sabedoria, despertando a mente popular para a imortalidade e para a justiça.
fosse no topo do monte, ao pé da multidão desorientada, ou no recinto das sinagogas, onde lia os escritos sagrados para os ouvintes atentos. Fosse na casa de Pedro, alinhando anotações da Boa Nova, ou na barca dos pescadores, que convertia em cátedra luminosa na Universidade da Natureza. Foi sempre o mestre, leal ao ministério do ensino, erguendo consciências e levantando corações, não somente no socorro às necessidades de superfície, mas na solução integral dos problemas da vida eterna. Aqui deu para ver que, nesses últimos parágrafos, ele traz sobre essa cura à distância, né? E do poder que Jesus tinha, né, ao manipular fluidos e ao manipular o magnetismo para que fosse efetuada essas curas, inclusive essa do servo do centurião, que foi uma cura à distância. Pois eles falam assim que Jesus tinha esse poder sobre-humano porque na Terra ninguém tem tal conhecimento de estar conseguindo manipular esses fluidos, né, e esse magnetismo de tal forma como Jesus o fazia, né? Certamente devido ao grau de instrução e conhecimento que Jesus tinha, né? Quer dizer, tem, né? Ele tem. Então acaba que o que eu consigo ver aqui é que ele também, aqui também fala que ele não só veio aqui na Terra para fazer essas curas, né? Ele veio trazer a mensagem de Deus, né? Ele veio trazer o Evangelho que nos guiaria, né, para um futuro pautado na lei de amor. Então acaba que você vê que o Espiritismo, se a gente fizer uma associação com o início do Espiritismo, foi a mesma coisa. Jesus ele operava curas e que eles diziam que eram milagres justamente para poder chamar a atenção, né? Assim como o Espiritismo vem trazendo para nós, através das sessões mediúnicas, né, a psicografia, né, a materialização de determinados espíritos através da doação do ectoplasma. Todos esses são fenômenos que servem para poder chamar a atenção das pessoas para aquele fenômeno. E aí, quando a pessoa procurasse pelo fenômeno, falou, opa, Jesus realiza curas, vou lá procurar por ele. Quando procurasse por ele, ele trazia o que para aquelas pessoas? Não só a cura do corpo físico, né? Mas a cura para a sua alma, através dos seus ensinamentos, né? E aqui, como ele disse, né, ele ensinava na barca, ele ensinava no alto do monte ou ao pé da multidão. Eu achei bacana, porque se você fizer uma analogia, né, com o início, né, do Espiritismo, o Espiritismo ele só surgiu porque alguém se interessou por aqueles fenômenos, né? Já estavam predestinados para poder interessar por aquele fenômeno, né? E se Kardec não tivesse ido interessado, já tinha alguém já preparado, né, para substituí-lo, né? Porque o mundo espiritual ele não trabalha assim com, como se diz, de momento. Tudo deles é muito bem programado, né? Mas interessante, Adaci, quando você traz essa condição aí, Kardec ainda, o professor Rivaio, né? Ele não tinha o conhecimento. Aí outras pessoas que faziam parte da sociedade, daquela sociedade espírita, né? Uhum. Como Camille Flammarion, com outras pessoas, começaram a buscar aquelas pessoas que tinham um entendimento diferenciado. E como ele era uma pessoa culta, inteligente, uma pessoa que não ia tratar aquele negócio com desdenho. Sim. Como fez o João Batista
Restalg, né? Esqueci o nome dele. E com isso, ele falou assim, não, vamos chamar o professor Rival para poder ver. Uhum. Então, é o seguinte, a curiosidade dele o fez acreditar que existia algo a mais, né? Porque Sim, sim. ele era dotado de uma inteligência, ele falava fluentemente várias línguas, tinha conhecimento de matemática, de física, de geografia, de N coisas, de sociologia, filosofia, medicina. Ele tinha conhecimento de várias áreas, né? Então é o seguinte, era uma pessoa respeitada. É tanto que quando ele começou a participar nas sessões das cadeiras girantes, né? Ele começou a usar aqui, ele não usou o nome dele como rival. Então ele foi buscar lá de suas origens anteriores e foi sugerido o nome de Kardec. Uhum. Então, Sim. quando você busca isso, que você trouxe foi muito oportuno você ter trazido isso, e a gente vê. Porque a gente vai pela curiosidade. Mas a curiosidade dele é uma curiosidade séria, científica, foi uma questão lógica, foi uma questão social, filosófica, e buscou isso, até mesmo religiosa. Mas você falou uma coisa aí, sabe, que me chamou a atenção. Realmente, se não tiver isso, também não adianta nada. Não. Conhecimento que o Kardec tinha a respeito, igual fala aqui no texto, o conhecimento que Jesus tinha das leis da natureza. E o Kardec é o conhecimento que ele tinha. Por isso que ele foi chamado para, como que diz, para poder verificar aquilo. E ele não foi somente como um curioso, não. Pode ter ido assim, eu vou lá ver o que é. Mas quando ele chegou lá, você vê como que ele não deve ter ficado... Impressionado. Exatamente. Ele falou assim, atrás disso tem alguma coisa, eu vou descobrir. Mas o que é? É a vontade. Aí vem de novo a questão da vontade. Porque ele podia falar assim, não, deixa isso pra lá. Quando a gente fala a questão da curiosidade, Darcy, ele fala assim, mas o que está acontecendo? Vou lá para ver. Sim. Se realmente fosse algo que não interessasse, ele não ia dar vazão para isso. Eu acho que assim, a Darcy falou uma coisa que é certa e eu lembrei de um estudo que a gente fez lá no tomo 1 ainda. Porque quando a gente vê que Kardec era a pessoa mais indicada para estar fazendo esse trabalho, a gente sabe que a espiritualidade sempre tem um plano B, caso a pessoa falhe. Uhum. Exato. Se ela falhar, alguém tomaria a posição de Kardec. Né? Uhum. Eu lembro que a gente estudou no finalzinho do tomo 1, né, a importância que teria, né, o islamismo. Quando Maomé ele era o indicado pela espiritualidade para poder estar fazendo com que toda aquela cultura que estava em cima do cristianismo, né, fosse voltada novamente para os ensinamentos do Cristo, né? Porque Sim. meio que os romanos deturparam, né, através do controle das igrejas, né, através do papado, né, o controle que eles tinham sobre a religião, eles mudavam muitas as leis a seu favor. Então, quando Maomé trouxe, era para ter sido uma nova vertente para que não se perdesse, né, esse trabalho que a espiritualidade havia de estar fazendo na Terra. Só que, infelizmente, Maomé, quando ele se casou com aquela mulher rica, ele se perdeu, ou seja, ele falhou. Então, a espiritualidade teve que agir com o plano B. Né? Uhum. Mas você sabe também, né, Vitor? Bem lembrado, viu, Vitor? Mas você sabe também, se Kardec não desse conta, já tinha também outra pessoa que assumiria, né? Sim. O Leon Denis. Isso. Nós estudamos isso aí também, foi no primeiro tom, não é, né?
Algumas coisas acho sim. que foi. Não tenho certeza. Não tenho certeza, mas eu acho que foi. Quando a gente tiver esse conhecimento, eu acho que tudo é bem do conhecimento, né? Eu acho que depende mais daquela palavrinha que o Pedro trouxe para nós lá no início da reunião, a boa vontade. A boa vontade, né? Não é É, vontade boa, não, é boa vontade mesmo. isso. Se tivermos a boa vontade de buscar esse conhecimento, Darcy, com certeza nós vamos adquiri-lo. Sim. Né? Nem que gaste umas 10 encarnações aí, mas nós vamos conseguindo. Exatamente. Cada hora um conhecimento, hoje, amanhã. Realmente. Mas é devagar e sempre, né? Sim. A lei de progresso, ninguém vai regredir. E como diz Emmanuel, né, nós vamos progredindo nem que seja 1 milímetro, né? Já tá bom, ué, pelo menos nós estamos indo para frente, em vez de indo para trás. Isso. Às vezes, talvez a gente não vá para trás, né? A gente fica estacionado. Aham, também. Aí no finalzinho lá, orientações ao monitor, ele pede para que os participantes interpretem à luz da doutrina espírita essa passagem, né, do centurião de Cafarnaum, tendo como base as ideias desenvolvidas, né, nos subsídios desse roteiro. Devem em seguida correlacionar o assunto a acontecimentos cotidianos. Parece que a gente já fez isso automaticamente, né? Mas não foi com os acontecimentos cotidianos, né? Foi com os acontecimentos lá de 1958, né? 1858. Com Kardec, né? Com Kardec, a gente fez. Mas só, Vitor, se a gente olhar direitinho, em 1858, a roupagem era diferente, a de hoje. Mas é o mesmo esquema. Sim. Pior que é. Só muda a roupa. Só muda a roupa, as vestes, mas os pensamentos são ligados. Né? Então tem isso também. Mas se a gente trouxer isso aí para o nosso dia a dia, quantos centurião nós temos hoje? Que tem essa fé renovada, que tem essa fé viva dentro dele, que fala que minha casa não é digna, mas se disser uma só palavra, serei salvo. São poucos, viu? Entendeu? Mas a maioria está aqui, ó. Senhor, Senhor, não, como é que é? Sim, sim, não, né? Eu vejo, Pedro, que tem muitas pessoas que não saem da igreja. Vai lá todo domingo, faz parte da missa, participa, mas quando acontece, né, no seu dia a dia algum fato que demanda que ele tenha fé e que ele continue trabalhando para que a vida siga, né? Vamos supor, nessa Covid-19, quantos não perderam entes queridos, né? Muitos. E aí, no momento dessa perda, quantos não se desesperaram, né? Quando a palavra que está lá na Bíblia diz que todos nós iremos nos reencontrar novamente, né? Quando Jesus voltasse, está lá na Bíblia. O Toninho é que não está podendo escutar nós, porque senão ele ia falar até qual que era o evangelho e qual que era o versículo que estava. Entendeu? Pois é, isso aí. Não. Mas aconteceu uma coisa interessante no primeiro ano da pandemia, em que uma senhora foi contaminada pela Covid, internou e com menos de 30 dias ela desencarnou. Com 6 meses depois do desencarne dela, ela mandou uma mensagem para um grupo espírita que estava fazendo as mentalizações como nós fizemos durante esses 2 anos, né, fazendo estudos nossos. Sim. Ela mandou mensagem para o esposo agradecendo pela oportunidade do Covid. Porque assim que ela chegou no plano,
que ela soube qual seria o procedimento que aconteceria com ela, seria muito doloroso, tanto para ela quanto para a família. Ela estava num processo de uma doença terminal que traria não só para ela desgaste físico e emocional, como para todas as pessoas que a cercavam. Ela estava com câncer. E esse câncer ia propagar de tal forma que não teria chance de ninguém sofrer com ela ou por ela. Ela mandou uma mensagem agradecendo pelo Covid, de ter ela ter saído antes para não ter aquele sofrimento, tanto ela quanto a família. Minimizou, né, a dor deles. Agora... Ela foi contaminada com Covid. E os médicos não diagnosticaram durante o evento que ela estava sendo tratada a questão do câncer que ela teria, que automaticamente iria acontecer. Ia desenvolver. E nesse período de 30 dias, ela veio desencarnar. Então ela entrou, passou mal, entrou em estado de coma, foi entubada e não conseguiu. Foi um dos primeiros casos que não tinha ainda o que fazer, como fazer, para que fazer. E assim ela desencarnou. Então ela mandou essa mensagem agradecendo pelo Covid. Porque a família, de certa forma, chorou, né? Ficou chateada, aquele negócio todo. Mas a mensagem que ela mandou foi confortadora. Conseguiu consolar a todos, mostrando que o problema que ela teria, aí o pessoal foi saber, entender, mas não, realmente seria muito desgastante para vocês, para ela. Ia ter sofrimento com a questão de quimioterapia, ia ter um processo de cura, depois ia voltar mais grave. E assim, de uma certa forma, foi até mesmo a questão de uma melhor oportunidade de ter sido desencarnado. Olha a misericórdia divina, merecimento dela, né? Misericórdia divina agindo a nosso favor. Exatamente isso. Porque depois só que a gente sabe, porque se ela não tivesse tido essa oportunidade de se pronunciar espiritualmente, em espírito, a família continuaria sem consolo. Não, e estaria maldizendo, né? Sim. Estaria maldizendo, em vez de melhorar, ia piorar a situação deles que estavam aqui. E ela estava tranquila. É por isso que quando Pedro perguntou, né, quantos de nós tem aqui, nos dias de hoje, a fé que aquele centurião tinha, por isso que eu coloquei aqui, né, esse exemplo. Porque, afinal de contas, a pessoa, né, teria que ter, né, pelo conhecimento que ela tem do Evangelho, ter discernimento de saber, né, que aquilo é uma coisa natural, a morte é uma coisa natural. Vai acontecer com todos nós. Só que todos nós temos fé, acreditamos em Jesus, acreditamos em Deus, mas quando um ente querido nosso parte, fazemos isso que o Pedro falou. Começamos a maldizer, né? Falar, por que Deus fez isso comigo? Por que minha vida está desse jeito? O que eu fiz para merecer isso? Você está entendendo como é que... Então era a hora de demonstrar fé e, infelizmente, as pessoas não o fazem. Ô, Vitor, mas aí eu vou voltar de novo, você está entendendo aquilo que nós estávamos comentando. Certo. A gente fala assim, eu tenho fé. Fé a gente não tem, fé a gente constrói. E a gente criou esse hábito, assim, eu tenho, ter. É a questão do ter aqui na Terra. Você tem muita fé, mas a fé não é para ter. A fé é para ser construída, edificada dentro do nosso mundo íntimo. Aquilo que nós temos edificado em nós, dentro do nosso mundo íntimo, você está entendendo? A gente não desespera em momento algum. A gente tem uma confiança tão grande e sabe que aquilo está lá, porque aquilo... aquilo já é uma conquista nossa. Aí que a gente tem que começar a parar e pensar assim, quais são as minhas reais conquistas? Porque aquilo que a gente já conquistou, pode ser até pouco, porque a gente não eu falo por mim, a gente não fica muito assim, será que eu tenho alguma conquista? Será que fica olhando só conquistas aqui do mundo material?
Mas será que nós já paramos alguma vez para perguntar assim, não, isso aqui eu já conquistei. Isso aqui faz parte da minha intimidade já. Porque fé, eu acredito que fé é isso também. Mas eu estou falando a questão da fé porque me veio isso aqui agora no momento, você estava falando da fé do centurião, mas eu estava sempre muito voltada com essa construção com relação à questão do amor. Porque eu falava assim, gente, mas que amor é esse? Amor por uma coisa só, amor por um amor egoísta, um amor... Isso sempre me chamou muita atenção. Então eu comecei a ir mais fundo, sabe? Até uma passagem que eu li, que estava escrito lá, que amor a gente não dá, a gente não recebe, amor Construção. É construção no nosso mundo íntimo. Porque quando você ama alguém, ele pode ter os defeitos que for, que você não vai enxergar. Por quê? Ah, porque ele é bonito? Não, é porque você já construiu isso dentro de você. E quando a gente fala também uma outra coisa, o amor de mãe, da sua mãe, ninguém substitui ele. O amor da sua mãe por você, é só ela que tem, porque só ela construiu isso dentro dela. É muito interessante quando a gente começa, aí quando falou a questão da fé, falou naquele pedacinho, eu comecei a unir uma coisa com a outra, falando assim, não, gente, a fé é igual a construção do amor. São construções. E eu falo isso porque eu vim da religião católica, e a gente fala muito, mas não tem aquilo construído do nosso mundo íntimo, não. É só da boca para fora. Fica muito exterior, muito externo, nada interno. E a gente vem aprender isso aqui, na doutrina, que eu vim aprender essa questão dessa reforma íntima, desse mundo íntimo nosso, da construção do reino de Deus que Jesus veio ensinar, porque esse reino que ele veio ensinar aqui é para ser construído no nosso mundo íntimo. Exatamente. Dá muita reflexão esse estudo desse centurião aqui, viu, Pedro? Tem. Uma semana de estudo, ou mais. E a gente falou sobre essa construção da fé, e olha que a gente já gastou tempos falando da fé, e ainda nem entramos na fé raciocinada que traz a doutrina espírita. Pois é, Vitor, olha para você ver, se a gente for entrar na fé raciocinada, olha para você ver, é muito profunda essa passagem, viu, do centurião aqui, viu, dessa fé desse centurião. Sim. Aí vem lá, né, Darcy, que a fé é confiança, é crença, é credibilidade, é um sentimento de total crença em algo ou alguém que ele não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Por quê? Porque a pessoa que tem isso, ô Pedro, pelo menos no meu modo de entender, ela já edificou isso dentro dela. Uhum. Que é esse amor, você está entendendo? Por aquela pessoa que não vê defeitos, que sabe suportar tudo. Isso é fato. Mas nós vamos chegar na fé raciocinada e nós vamos voltar no Cafarnaum. Ah, vamos. Com certeza. Muito Prosseguimos, bom. então? Pena que o Toninho não estava para poder colaborar, né? Ele ia trazer muita coisa aí para nós. Ia. Com certeza, sim. porque no Evangelho tem muito sobre fé. Então... Tem muito sobre fé. E ele como sabe todas as passagens, né? Então ele ia trazer muitas passagens que falam sobre fé. Ia sim. Aí também podia olhar essa fé que nós temos, né, que ela é diária, e exercitar de tal forma para a gente poder entender a nossa não fé. A nossa falta de fé, né? Exatamente, essa falta de fé. Será que eu estou tendo fé suficiente de que vai acontecer? Que nada é por acaso. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Uhum.
as coisas vão, elas vão se, vai se construindo até efetivar. Eu acho que agora, além do amor, eu vou começar também a construir, não, a fazer uma reflexão maior sobre essa questão de fé. Então você vai continuar construindo. Isso, é igual não, porque é igual o Vitor falou, sabe, o Pedro? E a gente vê isso a todo momento. Isso é coisa do cotidiano. A pessoa pensa assim, não, eu sou muito fervorosa, sou muito... Mas quando acontece uma pequena coisa que não é favorável àquela pessoa que diz ter muita fé, a pessoa cai na aflição, no desespero. Cadê a fé? Isso não está construído ainda no mundo íntimo. Vou te contar sobre a questão da fé, né? Justamente quando a pessoa desencarna. A pessoa vai lá e a família vai, chora, desespera e tal. Eu tenho fé que vai dar tudo certo, que não sei o que lá, fica ali chorando. E no sepultamento de um cidadão, a mulher se colocou na condição de que ele não queria que o marido fosse. E começou a chorar, gente, pelo amor de Deus, não, Senhor, não leva o marido, me leva eu, deixa ele aqui, leva eu. Ela vai, escorregou, caiu dentro do buraco, né? Aí rapidinho, Senhor, gente, pelo amor de Deus, me tira daqui. Entendeu o seguinte, que fé que ela tem naquela condição de que o marido havia desencarnado e que estava simplesmente fazendo cena, mostrando de que que ela estava ali mostrando o sentimento que ela tinha por ele, que não era real. Ela não tinha fé da ressurreição, não tinha fé de que um dia eles iriam encontrar em outra oportunidade. E aí foi chorando, escorregou, caiu dentro do tubo. Gente, me tira daqui, pelo amor de Deus, me tira daqui. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Aí vai o mutirão das pessoas para tirar dentro do buraco, aquele negócio todo, vira chacota. Então, assim, cadê a fé dessa mulher? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito de refletir, viu? Tem uma passagem interessante de Luiz Sérgio que fala o seguinte: as melhores oportunidades acontecem nos velórios. Lá você vai saber de fato quem são as pessoas. Uhum. Aí tem uma passagem interessante que fala o seguinte, que num velório que ele estava, todo mundo preocupado com a questão de quê? Do que cada um receberia, né, como herança. E cada uma, quanto mais chorava, mais chamava atenção. E quando foi ver, não ficou para ninguém herança, ficou para a pessoa totalmente diferente de tudo. Então a família está preocupada com o que cada um iria receber. Então não é isso. Estava preocupado com coisas materiais, né? Materiais. Então, assim, tem a questão da fé, de você entender o processo. Eu li outro dia que é o seguinte: quando você estiver com alguém, que esse alguém estiver desencarnando e estiver com você, você não abandona aquele momento. Aguarde ali em silêncio até que seja feita a transição, que deve demorar uns 15 a 20 minutos. Nesse período, faça uma prece para que ajude aquela pessoa a entender o desligamento, principalmente quando as pessoas estão acamadas, estão em casa. A gente vê isso muito em hospital. Quando em casos terminais, o médico chega ali e fica ali. Às vezes ele nem sabe o que está fazendo. Ele fica ali, só realmente agora não tem mais jeito e vai encerrar. Não adianta você chorar, você gritando, correndo, que você vai espantar, de certa forma, você vai conturbar a situação do desligamento da matéria. Cada pessoa. Uhum. Então tem que ficar tranquilo, que negócio todo, deixar, se possível, até mesmo ficar ali, pensando numa música suave. É triste, mas não tem outro jeito. Eu acredito, sabe, Pedro, a gente ainda acha que é triste, que é isso, que é aquilo, porque pela nossa cultura, né? Sim.
a nossa cultura, ela faz muita festa quando a pessoa nasce. E quando a pessoa vai, aí ela chora horrores. É o composto da cultura oriental. Que era a cultura oriental, eles choram quando alguém nasce e sorri quando alguém se vai. Então, eu acho que é uma questão de cultura, a gente precisa mudar essa questão de a morte, acho que devia até de mudar o nome, nem falar isso, morte, tem um outro nome, passagem. Eu sou muito mais passagem, porque na realidade a gente passa de um plano para o outro só. Mas é isso, é a fé raciocinada, tá vendo, Vitor? Que eu vim aprender aqui. Por isso que a gente começar a falar na fé raciocinada, nós vamos mudar tudo. Depois, Darcy, tem aquela passagem de Santo Agostinho que fala sobre a morte não é nada. Já leu ela? Não. Vamos ver se eu tenho aqui. Tem um livro do Richard Simonetti, né? Tem também. Quem tem medo da morte? Medo da morte. Darcy, essa aí, ó. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu simplesmente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu quero para vocês, eu continuarei. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me dê o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste, continue a rir daquilo que nos fazíamos rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos. Agora que eu estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, estou aqui, do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Ô Pedro, onde você achou essa? Você podia postar isso para nós no grupo? Tá, eu te mandei, eu tenho salvado aqui. É muito lindo isso aí. Eu não tinha visto essa A morte não é nada de Santo Agostinho, são artigos. Eu tenho algumas coisas que eu faço sempre. O seguinte, igual eu tive no sepultamento de uma criança amiga nossa, e a menina pediu que eu fizesse uma prece. Mas assim, o que eu vou falar? Aí eu lembrei da oração. Assim, não, que oração linda. Assim, pois é, mas não é minha não, você é de Santo Agostinho. A gente pega só de poste. Essa é linda mesmo, viu? É algo que a gente tem que transmitir para os outros, para que as pessoas possam se sentir acalentadas, viu? Confortadas, né? Por isso que eu quero ela, que eu vou tirar para mim. Eu te mando. Uhum. Vamos lá então, Vitor, que daqui a 7 minutinhos a gente vai fazer nós vamos para o passe virtual, né? Sim. Vamos começar, pelo menos introduzir o roteiro 5, né? Vamos. Sim. Então, a gente ainda continua no módulo 5, aprendendo com os fatos cotidianos, porém agora o roteiro é o 5, e nós vamos ver a caminho de Emaús. Objetivos: analisar os ensinamentos contidos na passagem, abre aspas, os 2 discípulos a caminho de Emaús, fecha aspas, à luz da doutrina espírita. Então aqui no objetivo você vê que a gente já vai fazer o mesmo com que nos outros
roteiros, né? A gente vai pegar uma passagem evangélica, né? Sim. E vai trazer à luz da doutrina espírita a explicação para essa passagem. Então, ideias principais. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após a sua morte, com circunstanciados pormenores que não permitem se duvide da realidade do fato. Elas, aliás, se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história, antiga e contemporânea, oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Está lá na A Gênese, né, de Allan Kardec, o capítulo é o 15 e o item é o 61. Os acontecimentos ocorridos na estrada de Emaús não se resumem a mais uma aparição do Cristo após a sua crucificação. Suscitam valiosos aprendizados a respeito de uma série de fenômenos psíquicos: a imortalidade do espírito após a morte do corpo, a comunicação mediúnica, a materialização de espíritos, etc. Há, porém, profundas lições relativas à fé, ao entendimento da vida espiritual e, sobretudo, ao amor irrestrito de Jesus para com todos nós, habitantes do planeta. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Isso está lá no Caminho, Verdade e Vida, né, ditado por Emmanuel, no capítulo 95. Bom, subsídios. Então aqui a gente vai fazer a leitura do texto evangélico. Aí é capaz que, encerrando a passagem do texto evangélico, a gente chega ao término do nosso estudo. Então vamos fazer a leitura do texto evangélico e ver do que se trata, né, essa passagem que está lá sobre o caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo, eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu, sou peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em suas obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como as principais
dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para que crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Então essa passagem, né, do caminho de Emaús está lá no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, nos versículos de 13 a 35. Então você vê que a passagem, né, do caminho de Emaús, ele vem trazer justamente, né, a passagem que esses dois, né, fizeram, e que no terceiro dia da morte de Jesus, eles comentaram, né, entre si, nesse caminho, o ocorrido, né, o fato ocorrido com Jesus. Então Jesus lhes apareceu como um daqueles que caminhavam com eles, mas eles em si não o reconheceu. E aí só então, quando perceberam, né, o gesto de partir o pão, deram conta de si mesmos e viram que aquele com o qual eles caminhavam, né, era realmente Jesus. O próprio Jesus que estava lá com ele. Exatamente. Ô Vitor, lendo essa passagem aí, eu estou aqui me colocando no lugar. Imagina, coloca-se no lugar desses dois. Pois é. Naquela conversa, você está entendendo? Nada, de repente lá, e depois ele some assim. Assim, nossa, que oportunidade que nós tivemos. O Pedro está trazendo para nós, olha lá, um livro, né, só sobre essa passagem. Do caminho de Emaús? Isso. Da Manjedoura a Emaús, por Wesley Caldeira. Não, deve ser muito lindo esse livro aí, viu, Pedro? Porque a passagem é maravilhosa, viu? É quase uma história muito gostosa, muito rica de se ler. Entendeu? É muito interessante. Se você quiser ler, se você falar, eu te empresto. Ah, tá, mas deixa mais para frente. Nós vamos segunda-feira que vem, nós vamos falar sobre
Sobre ele, você vai precisar do livro para você ajudar a gente. É isso aí. Ô, gente, então nós vamos interromper, né? A gente poder fazer nosso passe. Já são 21h20. Uhum. Pode ser assim? Podemos.